Bem, uma vez mais, muito bom dia. Eu hoje vou aqui abordar um tema das elites liberais na Europa. Vou dar aqui uma opinião um pouco geral. Relativamente, mas antes, queria-vos pedir para colocassem um gosto nos meus vídeos, que no fundo é uma forma de me ajudarem. E também, já reparei que aqueles vídeos em que eu tenho mais views são precisamente aqueles em que falo de temáticas militares. Ah, não irei fazer porque há determinado tipo de questões que são questões muito técnicas e, portanto, na qual eu também não me sinto preparado para falar sobre elas. Aqueles vídeos que eu fiz eram dúvidas que tinha, embora abra a porta e deixem aberto que possam existir questões técnicas que me escapam e que um militar, um político, tem acesso a outro tipo de informação, ah, consiga responder melhor àquelas perguntas. Mas há coisas que ressaltam à vista e que pode-se fazer uma crítica, não é? Por exemplo, vejo que o exército português tem uma facilidade enorme em fazer reportagens com os canais televisivos. Principalmente a TVI, a CNN, faz reportagens com muita facilidade. Mas depois também, quando é para criticar, o jornalismo parece que desaparece. Não é? Eu recordo que aqui há uns tempos atrás andava-se a dizer em dezembro vêm os Black Hawk. Pois, até agora ainda só veio um. E os outros? Não é? E é nestas alturas que tem que aparecer o jornalismo sério, independente, que confronta os políticos e que confronta os militares com estas questões. Não é só fazer-lhes as vontades todas e fazer reportagens muito bonitas. É também na altura de fazer questões importantes e de ser crítico, ter essa coragem. E, portanto, o nosso jornalismo não tem essa coragem. Neste momento está calado. Andou a ouvir aqui há uns tempos atrás uh, que os Black Hawk vinham em dezembro. Pronto, chegou dezembro, os Black Hawk não estão cá. E também deixo aqui uma crítica às Forças Armadas Portuguesas, porque, sinceramente, parece teimosia, não é? Eles ainda não se aperceberam quem são os Estados Unidos. E, portanto, esta coisa de comprar material em segunda mão aos Estados Unidos já se revelou no passado uma má opção. E, portanto, quer-se continuar no mesmo caminho. Parece que as pessoas ainda não aprenderam nada com aquilo que foi comprar material aos Estados Unidos. E algumas empresas que depois tornaram, migraram para empresas americanas, depois com as consequências todas que nós conhecemos. As pessoas já se esqueceram do caso do Spandur, não é? Que foram adquiridos por uma empresa americana precisamente no momento em que Portugal os comprou. As pessoas já se esqueceram disso e vão se esquecendo. E ao que parece ainda estão fascinadas pelos Estados Unidos e querem comprar material aos Estados Unidos. Pronto. Estes Black Hawk nunca deviam ter sido escolhidos. Ao que parece os Estados Unidos queria se livrar deles porque já estavam velhos e bem. E Portugal quis aproveitar a deixa e comprar uns Black Hawk e agora só veio um. Uh, faltam os outros. Pronto, mas isto é um tema menor. Fico simplesmente uh, pronto, chateado porque realmente temos militares que parecem militares e políticos, não aprendem nada com os erros do passado e voltam a cometer sempre os mesmos erros. Pronto, mas passando esta questão, voltando aqui a falar da questão das elites liberais. Na Europa, a Europa, quando se expandiu para leste e com a entrada dos países da Europa do Leste, apareceu um tipo diferente de perfil de político, não é? Que é aquele político que já não tem referências anglo-saxónicas, não é? Já não tem referências francófilas, se calhar também não tem referências nos Estados Unidos da América, não é? Se calhar talvez aparece um tipo de perfil que se calhar os Estados autocráticos não é nada que o incomode, não é? Enquanto as nossas elites democráticas, liberais do Ocidente são completamente histéricas, não é? Vivem num mundo manicaísta, não é? Nós as democracias e os outros, não é? Os outros as autocracias, não é? E portanto parece que vivem numa espécie de snobismo arrogante, higiênico, que não podem apertar a mão a esta gente, porque esta gente tem concepções de regimes completamente
distópicas para eles, e portanto eles não querem. E portanto essas elites liberais democráticas do Ocidente, elas vivem nesse manicaísmo arrogante, snobista. E agora, este tipo de perfil da Europa do Leste, não é? Que não tem referências anglo-saxónicas, não tem referências francófonas, não tem referências nos Estados Unidos da América, e que é provavelmente indiferente a regimes autocráticos, se calhar até tem referências intelectuais na União Soviética, não é? A confrontação destes dois tipos de perfil na Europa, que nasce no fundo com a expansão da União Europeia para leste, como é óbvio, isto depois tem gerado alguns fenómenos que nós temos assistido recentemente. Que fenómenos são esses? São-se chamar, por exemplo, a Viktor Orban de espião de Putin, o espião russo, um aliado de Putin na Europa. Pronto. Esta gente não concebe o facto de poderem existir políticos que não têm essas referências intelectuais, não é? Que se calhar são mais indiferentes ao regime ser democrático ou autocrático. Não é isso que lhes importa. E que têm uma outra formação, têm uma outra base intelectual, diferente daquelas que são as elites liberais do mundo ocidental. E, portanto, esse confronto entre estes dois perfis diferentes de políticos tem gerado, como se costuma dizer, muito mito, não é? E, portanto, estas elites liberais têm-se defendido a nível do discurso muito mal, não é? Eu, curiosamente, sou daqueles que pensa que Viktor Orban, por exemplo, não, nem o primeiro-ministro da Eslováquia, salvo erro, nem sequer são amigos de Putin. São pessoas simplesmente que têm uma visão, olham para as relações internacionais de uma forma realista. E, portanto, nem sequer amigos deles são, não são aliados. Simplesmente olham para as relações internacionais de uma forma mais realista, não alinham nesta histeria manicaísta em que têm alinhado as elites ocidentais, e, portanto são confrontados depois praticamente com estes insultos, entre aspas, que estas elites lhes têm feito. Não é? E o que é que nós temos assistido no discurso dessas elites ocidentais? Não é? O medo da invasão Rússia. Não é? A Rússia não vai ficar por aqui. Não é? Depois da Ucrânia, quem será o próximo? Não é? São estes mitos que essas elites liberais do Ocidente têm atirado para a frente. Não é? Putin não vai ficar por aqui. Não é? Mas elas baseiam-se em quê para dizer uma coisa destas? Não é? Qual é o sustento, qual é o fundamento em termos de argumentos, de relações internacionais, de política internacional que sustente uma afirmação dessas? Não é? Não é fundamentado em nada. É simplesmente atirar estas coisas para o ar para lançar um medo, não é? Um anátema sobre a Rússia. E, portanto, estas elites liberais continuam presos e continuam presas a um certo ressabiamento e um certo revanchismo e um certo azedume que têm contra a Rússia. Não é? Isto são pessoas que foram educadas numa literatura, não é? Britânica, numa literatura policial, muitas vezes, que vivia de criar mitos sobre a União Soviética, e, portanto, eles beberam toda essa literatura, não é? São pessoas formadas intelectualmente nesta literatura americana e britânica, e principalmente a britânica, que é sempre mais antissoviética, e, portanto, não conseguem olhar para a Rússia num patamar de igualdade perante os países da Europa Ocidental. Não conseguem fazer isso. São marcadas pelo preconceito, são marcadas por uma literatura que claramente desfavorecia a União Soviética, e, portanto, foi assim que eles foram formados. Não é? E não conseguem abdicar disso. E, portanto, nós ainda vamos ter que levar com a retórica destes indivíduos. Isto é. E, portanto, não é? Alimentar estes mitos que vêm a Rússia, não é? Que o próximo vai ser a Polónia, a Finlândia, etc, etc. E que nós temos que nos defender, não é? A Alemanha já está no último patamar, não é? Da arrogância, não é? Eu vou só aqui ver aqui este título do Deutsche Welle News, não é? Will be the next if Russia wins in Ukraine.
Pronto, isto é uma pergunta que se coloca lá na Alemanha, não é? Eu recordo que o ministro Pistório já está a dizer que em 2025 vai ter uma guerra na Europa. Da União Europeia ou da NATO contra a União Soviética. E, portanto, nós já estamos nesse patamar. Pronto, ele já definiu metas de confrontação. Já definiu o ano 2025 que essa guerra irá existir. Mas depois não argumenta, não fundamenta. E, portanto, nós estamos diante de alguém que já está num patamar de radicalismo e de discurso completamente radicalizado. E, portanto, assim vai ser muito difícil. Estas elites, eu volto aqui a dizer, têm que ser substituídas. É quase impossível levar com esta histeria todos os dias. Não é? Esta histeria manicaísta. Portanto, aparecerem pessoas mais plausíveis, pessoas mais realistas, pessoas que olhem de uma forma e que, no fundo, queiram o bem da Ucrânia. Porque estas elites ocidentais acabam por não querer o bem da Ucrânia. Querem que o combatente ucraniano vá para as trincheiras. Morrer. Não é? Que é aquilo que tem acontecido. Não é? E que estas elites revelam um desprezo absoluto por isto. Não é? Aquele mito, e que foi criado também com a ajuda do Zelensky, não é? A Ucrânia está a lutar por todos nós, não é? Está a lutar pela Europa e está a salvar a Europa. Não é? Porque depois da Ucrânia vão ser outros países. Não é? Zelensky e estes líderes liberais tiveram este tipo de discurso. Não é? Que é, no fundo, a justificação da guerra. Não é mais nada além do que isso. Portanto, não é? Ver estas pessoas, no fundo, a alimentar e a continuar e a ver o povo ucraniano ser dizimado e não ter um discurso de paz e de querer fazer a paz com a Rússia. Portanto, todo este manicaísmo, todo este medo que a Rússia aí vem, mais não serve do que uma justificação para a continuação da guerra. Isto tem sido dito por muita gente em muitos canais e na internet, e portanto eu também não estou a dizer nada de novo relativamente a isso. Agora espero sinceramente que exista uma renovação das elites europeias e que se faça a paz com a Rússia. Principalmente isso, e se definam novas fronteiras. E no outro vídeo anterior disse que, em minha opinião, a Ucrânia já não devia existir, ou pelo menos já não tem condições para a continuidade, e o melhor seria ser retalhada por um conjunto de países que têm reivindicações territoriais relativamente à Ucrânia. A Roménia tem reivindicações territoriais relativamente à Ucrânia, a Hungria também o tem, a Polónia também o tem, e a Rússia, como é óbvio, também tinha. Portanto, o melhor disto tudo era estes países se sentarem à mesa e resolverem estas questões. É verdade que os tratados da União Europeia não, ah, não permitem que os Estados europeus movam as suas fronteiras são fixas, não é? Mas já que se fecha os olhos a tanta coisa, também se podia fechar os olhos a isto. E isto que eu digo para a Ucrânia, também o mesmo digo para a Alemanha depois da Segunda Guerra Mundial. Não é? Foi um erro tremendo não ter dividido e desmontado a Alemanha. Não é? E entregar à Alemanha aquilo que a Alemanha andou a tirar aos outros povos ao longo dos séculos. Não é? A Alemanha, os Estados alemães cresceram à custa da Dinamarca, cresceram à custa da Polónia, cresceram à custa da França, cresceram à custa do Império Húngaro, criaram Estados pseudo-artificiais, não é? Portanto, devia ali na Segunda Guerra Mundial a Alemanha ter sido desmontada, não é? Os líderes na altura, eles não se aperceberam daquilo que era o fardo que a Alemanha poderia carregar no futuro. A Alemanha e os seus cidadãos, não é? De ter que conviver sistematicamente com o mito da Alemanha ter sido um país nazi. Eles não se aperceberam do fardo que o alemão ia carregar, não é? Portanto, custa a ver nos dias de hoje, não é? Que é praticamente o comentário é impiedoso, não é? Custa ver a Alemanha sistematicamente a levar por tabela em todos os comentários no mundo. Não é? E a palavra nazi ser repetida muitas vezes em tudo o que se diz no mundo, no comentário, não é? Isto é uma coisa pavorosa. Não é? A Alemanha devia ter sido desmontada. E isto não quer dizer que eu não tenha respeito pelas pessoas alemãs e pelas pessoas que falam alemão. Mas essas pessoas teriam certamente sido integradas em outros países e viveriam dentro dessas comunidades e adaptar-se-iam a essas comunidades. Portanto,
e devia-se ter desmontado a Alemanha. Hoje não existiria esse peso. Ninguém carregaria esse peso nas costas. Entende? Assim é mais fácil de perceber. E, portanto, isto foi um erro que se cometeu. E eu espero que não se cometa o mesmo erro com a Ucrânia. Bem, eu hoje fico por aqui. Meus amigos, eu espero que deixem um gosto nos meus vídeos. Muito obrigado mais uma vez por me escutarem. A continuação de bom dia. Muito obrigado.